Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Emílio, da Alencar Advocacia. Bom, hoje foi um dia bastante difícil aqui para a gente da Alencar Advocacia. Muita gente perguntando o que vai acontecer aí agora com a regulamentação do mínimo existencial em R$ 300. O que vai acontecer com os processos que estão em tramitação? O que vai acontecer com os processos que foram ajuizados antes da Lei 14.181, ou seja, antes do dia 2 de julho de 2021? O que vai acontecer com os processos que foram ajuizados no decorrer dessa lei do superendividamento e com os processos já transitados julgados? Então, assim, foram diversas perguntas, inclusive recebi diversos contatos também de pessoas de fora de Brasília, tá? Em relação a essas pessoas que me procuram de fora de Brasília, até agradeço aí a confiança e o carinho pelo nosso trabalho, só que é muito complicado para a gente aqui em Brasília atuar em processos fora do estado, tá? Não há impedimento legal nenhum, poderia muito bem atuar em qualquer estado do Brasil, tá? Porém, é muito complicado, pessoal, para a gente que está lotado aqui em Brasília atuar em outros estados. Primeiro, porque a gente não conhece qual a rotina dos fóruns, tá? Por mais que a lei é única, por mais que os procedimentos são únicos, infelizmente cada estado tem uma forma de trabalhar. Tem custas processuais que são elevadas, as custas de Brasília são as mais baratas do Brasil inteiro, tá? Então tem taxas diferentes em cada estado. Tem magistrado que trabalha de uma forma, tem magistrado que trabalha de outra forma. Então, se no DF em si já não é tão fácil acompanhar essas mudanças, imagine você atuar em diversos estados, tá? Então, assim, eu agradeço demais aí a confiança, o carinho pelo nosso trabalho. Queria muito poder ajudar vocês que realmente estão fora de Brasília, fora do Distrito Federal, mas realmente tem essa limitação, tá? Eu não quero atuar para um cliente fora do DF, onde eu não consiga sequer ter um contato pessoal com o cliente. Claro que a videoconferência ajuda bastante, mas não consigo ter o contato, o cliente nem conhece onde fica meu escritório. Assim, é bem complicado, entendeu? Então imagine você contratado em outro estado, não sabe onde fica o escritório da Alencar Advocacia, o fórum está distante, então a gente não consegue às vezes fazer um despacho rápido com o juiz quando necessário, não sabe com quem procura dentro do fórum para tentar agilizar alguma coisa. E aqui no DF não, aqui no DF a gente já conhece praticamente todas as varas, tem contato legal com todo mundo, já conhece mais ou menos como cada magistrado tem decidido os processos, entendeu? Então, assim, sei o preço das custas processuais, que não são elevadas, sei como os magistrados decidem as decisões liminares em alguns casos, eu sei que os processos realmente são mais céleres do que outros estados. Então, atuar fora do DF já fica muito complicado. Eu não sei se um prazo de 1 mês para o juiz despachar ou liminar fora de Brasília, se é um prazo razoável ou não. Pode ser que demore 3, 4 meses, seja algo normal dentro da vara. Então, por essas questões, realmente eu prefiro somente atuar no Distrito Federal. No máximo, atender o entorno aqui do DF, tá? que o entorno seria o Goiás, para quem está fora de Brasília, para poder se identificar. Então, assim, é bem complicado mesmo para a gente atuar. Gostaria muito de poder atuar, ajudar vocês que estão fora do DF, mas com certeza tem advogados especialistas em cada estado do Brasil, tá? Então, procura um advogado da sua confiança, pode ter certeza que na sua cidade você vai encontrar um advogado tão competente quanto a gente aqui da Alencar Advocacia para poder atuar em defesa dos seus direitos, tá bom? Agradeço demais, mais uma vez, a confiança, mas realmente é muito complicado, pessoal, é bem difícil. Eu sei que tem muitos advogados aqui do DF que também atendem o Brasil inteiro, mas eu optei por não trabalhar dessa forma, por ter esse contato um pouco mais próximo com os clientes, tá? Os clientes que quiserem, a gente sempre atende aqui pessoalmente, quem quer esse contato pessoal, quem não quer, a gente marca horário, faz atendimento por videoconferência. Então, eu prefiro mesmo ter essa proximidade com os clientes aqui do DF, tá bom? Então, agradeço a confiança. O que eu posso fazer é isso, postar vídeos explicando um pouco sobre minha experiência aqui em Brasília, e aquela coisa, experiência em Brasília, tá? O que acontece em Brasília não quer dizer que vai se repetir em outros estados.
Então, tudo que eu venho comentando com vocês são decisões de magistrados de primeira instância, do DF, decisões de segunda instância do TJDF, decisões do STJ, que aí sim tem uma repercussão em nível nacional, e também do STF, tá bom? Então, agradeço, repito mais uma vez a confiança, mas é necessário que vocês procurem realmente um advogado na sua cidade, tá bom? E o que eu puder fazer aqui, comentando, respondendo as perguntas nos comentários, gravando esses vídeos, poder esclarecer um pouco mais sobre a situação de quem está superendividado, trazer mais notícias do que vem acontecendo, para que todos realmente tomem conhecimento dos fatos, né? Das situações. Recebo também decisões, tem gente que manda para mim decisões de outros processos, de outros estados, mas eu também nem posso comentar, pessoal, porque a gente que é advogado, a gente tem um estatuto, e nosso estatuto proíbe que a gente comente processos onde já possuem advogados, tá? Então, por mais que eu gostaria muito de ajudar vocês, mas vocês precisam falar com seus advogados, tá? Perguntar, pedir orientação, pedir esclarecimento. Eu não posso ficar analisando processos de outras pessoas que já têm advogado constituído, tá bom? Então, confie no seu advogado e peça orientações necessárias para ele, tá bom? Para a gente para não ficar aquela situação chata da gente ter que responder que a gente não pode analisar a situação de outros processos que já possuem advogado, tá? Então, respondendo as 3 perguntas, né, que muita gente me fez hoje, tá? Primeiro, pessoal, a preocupação de todos for em relação aos processos que estão em tramitação. Vamos lá, existem 3 situações. Primeiro, aquelas pessoas que ingressaram com a ação antes da Lei 14.181, ou seja, antes do dia 2 de julho de 2021, tá? Será que esse decreto que foi aprovado, que regulamentou o mínimo existencial em R$300, afeta esses processos? Bom, já respondi para algumas pessoas que não, tá? Aliás, a princípio não, porque tudo na justiça, tudo no direito, infelizmente, depende, tá? Mas eu entendo que não vai ser afetado a princípio, tá? Por quê? Lá nesses processos antigos, pelo menos a gente aqui da Alencar Advocacia, eram feitos 2 pedidos, tá? Principais. Quais eram? Revogação ou cancelamento de descontos na conta corrente, tá? Porque esse fundamento para suspender os descontos na conta corrente não é nada recente. O tema 1085 apenas repetiu o que já acontecia desde 2018. Em 2018, o próprio STJ já tinha pacificado o entendimento que o correntista ele pode a qualquer momento requerer o cancelamento de descontos na conta corrente para pagamento de empréstimos bancários ou cartão de crédito. Então, esse é um entendimento pacificado do STJ. A tese 1085 apenas ratificou o que já era decidido pelo STJ desde 2018, tá bom? Então, o primeiro pedido que era feito nesses processos antigos, antes da Lei 14.181, era esse, cancelamento de descontos na conta corrente. Então, o decreto não vai afetar nada, porque já existe até o tema 1085, que estabeleceu a tese que cabe sim o consumidor requerer o cancelamento de descontos na conta corrente a qualquer momento, tá? Então, não vai afetar nada. O outro pedido que era feito era a limitação dos empréstimos a 30% da remuneração bruta do consumidor abatido os descontos obrigatórios, tá? O decreto também, a princípio, aqui é a princípio, pessoal, também não vai afetar esse pedido. Por quê? A fundamentação era completamente diferente, tá? A Lei 14.181, ela dependia da regulamentação do mínimo existencial. Essas ações antigas se utilizavam como base a dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial também, e as jurisprudências do STJ e do STF, tá? Gente, há pelo menos uns 10 anos, o STJ e o STF vem entendendo que o mínimo existencial é 70% da remuneração líquida do consumidor superendividado, tá bom? Então, é entendimento pacificado no STJ há muito tempo, tá bom? O tema 1085, ele só foi decidido daquela forma porque o STJ acreditou que a solução seria a Lei 14.181. E, de fato, a Lei 14.181, que é a lei do superendividamento, ela é a solução para quem está superendividado. Agora que o decreto acabou com tudo, tá? Mas até então,
a Lei 14.181 seria a solução. Se não existisse a Lei 14.181, provavelmente o STJ iria ratificar o entendimento deles para limitar os empréstimos a 30%, tá? Porque até então o STJ entendia dessa forma, tá? Então, eu já até postei alguns vídeos aí sobre essa questão do tema 1085, onde, se você for fazer a leitura do julgado do STJ, lá em diversos trechos, eles defendem a aplicação da lei do superendividamento, justamente porque seria a solução para quem está superendividado. A mera limitação dos empréstimos não vai resolver a situação de quem está superendividado, tá? Então, a solução dada pelo STJ foi, olha, não cabe limitação dos empréstimos na conta corrente, porque não vai resolver a situação de quem está superendividado, e existe uma lei criando um procedimento para resolver a situação de quem está superendividado, que é a lei do superendividamento, tá bom? Então, a lei foi criada com esse propósito, e por isso a STJ criou o tema 1085, tá? Então, assim, nesses processos antigos, era pleiteado aí a limitação dos empréstimos a 30%, tá? Então, isso não tem nada a ver com o decreto que foi aprovado ontem, tá? Então, a princípio, não vai afetar. Claro que os bancos vão começar agora a argumentar que deve ser aplicado esse decreto, por mais que não esteja em vigência, ele só entra em vigência daqui a 60 dias, mas os bancos já vão começar a citar como fundamento para poder impugnar essa limitação dos empréstimos a 30%, argumentando que não está violando a dignidade da pessoa humana, não está violando o mínimo existencial, porque foi regulamentado que o mínimo existencial, para ser violado, tem que ser um salário inferior a R$300, tá? Então, os bancos vão realmente sustentar nesse sentido. Mas eu não creio que os tribunais, que os magistrados irão aplicar esse decreto. E mais à frente eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Primeiro que esse decreto tem... já vou falar o resumo aqui. Primeiro que esse decreto é totalmente inconstitucional. A própria Constituição estabelece que o salário mínimo tem que ser garantido. Isso é o principal fundamento para mim, tá? A própria Constituição garante o salário mínimo para os trabalhadores. Como pode vir um decreto falando que, olha, a pessoa pode receber abaixo do salário mínimo, tá? Então, está violando a própria Constituição Federal. Então, o decreto, só por esse ponto principal que eu estou falando para vocês aqui agora, já torna um decreto inconstitucional, porque está autorizando que uma pessoa receba abaixo de um salário mínimo, que é R$300, que é a solução dada aí pelo decreto, tá? Então, se o decreto é inconstitucional, eu não creio que algum magistrado ou os embargadores da segunda instância, ou o próprio STJ, quando os processos, se chegar processo até lá, sair alguma decisão nesse curto período aí de publicação desse decreto, porque ele não está vigente ainda, tá bom? Então, assim, são discussões diferentes. Então, por isso que esses processos antigos, a princípio, não serão afetados por esse decreto, tá bom? Hoje, o que afeta esses processos antigos é o tema 1085. O tema 1085, sim, afeta os processos antigos, porque, como vocês estão cansados de saber, o tema 1085 impossibilitou a limitação dos empréstimos a 30%, tá? Então, tem muito magistrado, tem muitos desembargadores também, que agora vem julgando improcedente os pedidos relacionados à limitação dos empréstimos, tá? Mas não é decisão unânime, tá? Tem desembargadores, tem turmas aqui do TJDF que não vêm aplicando o tema 1085, entendendo que o tema 1085 não se aplica para servidores públicos, porque o tema 1085, a discussão ali era para funcionários regidos pela CLT, que é pela Lei 10.820, o artigo 1º, parágrafo 1º, tá? Então, a discussão ali era para funcionários regidos pela CLT, e não servidores públicos. Então, tem muitos magistrados, também tem muitos desembargadores também, que não vêm aplicando o tema 1085, tá? Muito embora depois que a Lei 14.181 foi aprovada, eu não ingressei mais com nenhum tipo de ação pleiteando limitação dos empréstimos, porque até então não era mais a solução para quem estava superendividado, tá? A solução para quem está superendividado era sim a Lei 14.181, apesar que nesse momento não se mostra mais uma lei eficaz por conta desse decreto, tá bom? Então, processos antigos, a princípio, não serão afetados aí pelo decreto que foi aprovado ontem. E para quem tem processo que já está em tramitação, que ingressou com ação com base na Lei 14.181, sim, esses processos, sim, podem ser afetados, pessoal. Muito embora, como eu disse para vocês, eu acho muito difícil um magistrado se sujeitar a aplicar esse decreto
11.150 de 2022, que é o decreto que regulamentou o mínimo existencial. Eu acho muito difícil. Eu já comecei a ser intimado em vários processos, tá bom? Onde o magistrado pergunta o que vai ser feito agora. O seu caso se aplica ou não no decreto 11.150. Você começa a pedir como será a solução para esse consumidor superendividado, tá? Então, assim, eu venho argumentando no sentido que, principalmente, que o decreto é inconstitucional, que o decreto estabeleceu um limite menor do que o próprio salário mínimo, o que seria aí uma inconstitucionalidade também, entre outros pontos que eu pretendo argumentar com vocês mais à frente, tá bom? Mas o principal ponto é esse. E outro ponto, pessoal, que eu já vim argumentando também, não aqui com vocês, mas nas nossas petições a gente vem colocando isso. Nem mesmo o salário mínimo, ele pode ser considerado o mínimo existencial do consumidor, tá? Essa também já foi uma posição do STF e do STJ, tá? Aliás, do STF. O salário mínimo ele não pode ser considerado como um mínimo existencial, tá? Porque o próprio salário mínimo que existe hoje, ele seria inconstitucional, porque ele não consegue atender às necessidades básicas do trabalhador que estão previstas ali no artigo 7º da Constituição Federal, tá? Então, o salário mínimo não pode servir como definição do mínimo existencial, tá? Então, já vinha definindo isso nos nossos processos. Então, a tendência, e agora, com esse decreto, eu venho também reforçando no mesmo sentido, tá? Que o mínimo existencial, impossível que seja R$300, impossível que seja mantido esse decreto, porque ele é totalmente constitucional, por afrontar a própria Constituição Federal, por afrontar também a própria Lei 14.181 e por fomentar ou estimular, na verdade, a pobreza das pessoas, tá? Então, essa lei vai deixar as pessoas mais pobres, tá? Porque vai permitir que os bancos descontem praticamente toda a sua remuneração e que lhe sobre apenas R$300, tá? Então, sim, o decreto ele viola não só a Constituição Federal, ele viola também a Lei 14.181, que é a lei do superendividamento. Ele estimula aí a pobreza, vai deixar as pessoas mais superendividadas, torna a lei totalmente ineficaz. Então, o decreto, pessoal, que assim, eu não consigo imaginar que esse decreto ele vai entrar em vigor mesmo daqui a 60 dias. Eu acho até que esse prazo que foi colocado de 60 dias seria para ver reação das pessoas, da sociedade. O que vai acontecer? Tá? Que o normal seria, faz o decreto, vigência a partir de amanhã, como aconteceu com a própria Lei 14.181. Mas não, colocou 60 dias até para ver qual seria a reação da sociedade. Infelizmente, não tem chamado muita atenção, tá? Eu já fiz algumas pesquisas na internet, são pouquíssimos sites que hoje saiu algumas notícias, tá? Ontem saíram ali dois ou três sites publicaram um pouco sobre essa lei, mas de forma bem tímida ali, falando que seria R$300. Então, assim, a notícia ainda está muito fraca. Hoje ainda eu vi alguns sites também tratando sobre isso, mas muito pouco ainda. Então, a gente tem aí que se reunir, postar vários vídeos relatando indignação com esse decreto, realmente para formar um grupo muito forte da sociedade e para que esse decreto seja revisto ou revogado, tá? Ou até mesmo aí que os deputados, senadores realmente se reúnam para realmente pressionar o presidente e revogar esse decreto. Ou até mesmo eles criaram a própria lei, tá? Regulamentando o mínimo existencial. Que esse decreto que foi aprovado, totalmente inadmissível que ele seja mantido. Não tem mínimas condições que esse decreto realmente ele vá para frente, tá? Então, assim, os processos em tramitação, a tendência é que possa sim ser afetado com base nesse decreto 11.150, tá? Vamos supor que o juiz queira aplicar esse decreto nos processos em vigência. O que ele vai fazer? Ele pode, primeiro, julgar improcedente, se não conseguir demonstrar que aquele consumidor recebe menos do que R$300, ou ele pode julgar procedente, se comprovar, ou se deixar comprovado, que também tem cliente assim também, que não tem nada de salário. Mas qual será a consequência disso? Ele vai julgar procedente, vai criar um plano de pagamento e vai reservar para esse consumidor apenas R$300. Então, ele vai ficar durante 5 anos recebendo R$300, enquanto isso vai pagar o plano compulsório de pagamento que foi criado pelo magistrado, tá? Então, se for julgado procedente, seria nesse sentido. Se o decreto realmente for aplicado nos processos, pessoal. Eu acho muito difícil esse decreto ser aplicado nos processos. Eu creio que os juízes não vão julgar de acordo
com esse decreto. A tendência vai ser, provavelmente, se o decreto não for revogado até lá, eles vão utilizar como base aí, como já falei para vocês, julgados do STJ, julgados do STF, doutrinas, que vem estabelecendo que o mínimo existencial seria 70% da remuneração líquida do consumidor superendividado. Tá? Então, a tendência, ou, outro ponto, analisar caso a caso. Tá? Então, não vai ser 70% para todo mundo de mínimo existencial. Vai analisar de forma individual cada caso e vai definir qual o mínimo existencial para aquele consumidor, tá? Que é a forma mais correta. Eu também não concordo com essa de fixar um percentual padrão para todo mundo, tá? Que acaba acontecendo isso aqui. Às vezes, 70% para um consumidor superendividado não resolve a situação dele, vai continuar superendividado. Da mesma forma que estabelece ali o percentual de 25% do salário mínimo para identificar uma pessoa realmente superendividada. Quando você coloca limite, você estabelece um percentual, uma limitação, um valor, você não torna a lei eficaz. O melhor é analisar cada caso especificamente, tá? Analisa cada caso de forma individual. E assim você vai criar ou vai definir para aquele consumidor superendividado qual é o seu mínimo existencial e criar seu plano de pagamento. O correto seria fazer isso, tá? E não estabelecer um limite genérico para todo mundo. Tá? Então, eu acho muito difícil que algum magistrado vai aplicar essa lei, aliás, esse decreto 11.150. Claro que tem muitos, mas assim, não muitos, né? Tem magistrados que realmente vão se aproveitar desse decreto e vão julgar os processos com mais rapidez possível, vão se aproveitar desse decreto e vão julgar imediatamente esses processos para se livrar de processo. A gente sabe que tem magistrado que não gosta dessa lei. Eu sei de vários que não gostam dessa lei 14.181. Tanto em audiência de falar que a lei é inconstitucional, tanto de falar que é um absurdo essa lei, falar que não é correto, se assinou o contrato tem que pagar mesmo. Ontem mesmo saiu a decisão em um dos nossos processos, em que o magistrado falou que deve, magistrado não, segunda instância já, em que o desembargador falou que deve sim prevalecer a autonomia da vontade sobre a dignidade da pessoa humana ou sobre o mínimo existencial, ou seja, se ele assinou o contrato, ele sabia que iria ficar endividado, que não teria condições de pagar, ele vai ter que se virar e pagar essas parcelas, por mais que ele fique sem salário. Tá? Então, assim, tem desembargador que entende assim, tem magistrado que entende assim, e pode ser que esses magistrados ou esses desembargadores vão se aproveitar agora desse decreto, tá? E falar, opa, agora tem um decreto que fala que o mínimo existencial só estará violado se receber abaixo de R$300. E com isso, julgar improcedentes os pedidos, extinguir o processo, e entre outras coisas que pode acontecer também, tá bom? O que mais eu posso falar sobre esse decreto 11.150? Então é isso, a gente está vivendo um período aí de bastante insegurança jurídica, tanto que aqui a gente da Alencar Advocacia optou provisoriamente em não ingressar com novas ações com base no procedimento previsto na Lei 14.181, que tanto eu defendi, que tanto eu lutei aí para que essa lei, para que os advogados ingressassem com a ação com base na Lei 14.181, para que os consumidores ingressassem com a ação com base nessa lei. Então, assim, no momento a gente não vai ingressar com nenhuma ação judicial. A gente recebeu várias pessoas procuraram a gente hoje para ingressar com a ação. A gente já mandou o vídeo explicando por que não vale a pena ingressar com a ação, por conta desse decreto, que é melhor esperar um pouco mais para ver o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Então a gente, provisoriamente, não vai ingressar com novas ações judiciais. A gente já tem outras estratégias para resolver a situação de quem está superendividado. Então, nos próximos dias, eu vou postar um vídeo para vocês explicando qual seria esse novo processo que você pode ingressar para tentar aí resolver quem está superendividado, tá? Então, vou demonstrar para vocês que existe uma outra opção para resolver isso, mas ingressar com a ação com base nos procedimentos previstos no 104A e 104B, no momento a gente vai dar uma parada mesmo. A gente não vai ingressar com novas ações até que seja meio que decidido, ter algum movimento do que vai acontecer com esse decreto 11.150. Se realmente ele vai entrar em vigor daqui a 60 dias, ou se ele vai ser alterado. Então a gente tem que aguardar um pouco mais, pessoal. Não dá para você começar a ingressar com ações ciente desse decreto, porque pode acontecer diversas coisas. Por exemplo, você ingressa com a ação para quem de fato está sem salário, pedindo ali a criação do plano de pagamento e que seja reservado para essa pessoa R$300.
e daqui a uma semana, 2 semanas, esse decreto é revogado. E aí? Você ingressou com um processo pedindo para que seja reservado R$300 e passa poucos dias, o decreto é revogado. Então, todo o seu processo ali se torna perdido. Você vai alterar o processo, você vai alterar a petição inicial, não tem mais como, entendeu? Dependendo em que fase o processo esteja. Então, não vai ter como. Ou você ingressa com a ação pedindo que não seja aplicado o decreto, porque o decreto ainda não entrou em vigor. Uma requer 60 dias, ele vai entrar em vigência, se por acaso não for revogado. Aí você ingressa com a ação falando para o juiz não aplicar o decreto 11.150, porque não está em vigência, mas daqui a 60 dias vai estar em vigência. O que vai acontecer? O juiz pode ser que ele queira aplicar esse decreto, tá? Então acaba tumultuando completamente o processo ou a situação de quem está subdividado. Ou ingressar com a ação falando, olha, esse decreto é inconstitucional, que não seja aplicado, e etc., que seja reservado ali um mínimo existencial, sei lá, de X% para aquele consumidor, ou de X valor para aquele consumidor, mas passa alguns dias, o decreto é revogado e vem um novo decreto com uma situação muito melhor do que estava antes, tá? Colocando um conceito aberto, ou realmente identificando ali de forma mais clara o que é esse mínimo existencial e que fosse até mais vantajoso para esse consumidor. Então, você ingressou com a ação, às vezes, ali pedindo que seja reservado X valor, e para não ser aplicado no decreto, e passa alguns dias, o decreto é revogado, e vem uma solução melhor do que existe hoje, tá? Hoje não, que esse decreto não serviu para nada, mas vem um decreto que melhorou a situação, que assim, vem um decreto que consegue resolver a situação de vez de quem está subdividado, trazendo a regulamentação mais clara, sem limite, sem percentual, só que seu processo é tramitação, e dependendo da fase que seu processo esteja, você não consegue mais fazer uma alteração nos pedidos, tá? Então, assim, muito complicado. Por hora, a gente não vai ingressar com novas ações judiciais, vai aguardar um pouco mais e vai adotar essa segunda estratégia que a gente já começou a adotar para algumas pessoas que procurou a gente, onde eu deixo bem claro que a gente não vai ingressar com a ação com base no procedimento previsto no artigo 104A e 104B, que é a lei do subendividamento, que é a lei 14.181, e sim vamos adotar uma nova estratégia para resolver ou tentar resolver a situação de quem está sobreendividado, tá bom? Eu não sei se vai dar para falar aqui, porque o vídeo já está bem extenso. Pessoal, eu queria falar também sobre a nota técnica aí que foi divulgada pelo Brasilcom, só que o vídeo está um pouco grande, não sei se vale a pena comentar sobre ela com vocês. Então é isso, pessoal. Eu vou tentar amanhã gravar aí sobre uma nota técnica que foi publicada aí pela Brasilcom, que é o Instituto em Defesa aí dos Consumidores. Essa Brasilcom, ela atuou aí de forma ativa na criação dessa lei 14.181. Então, o que ela diz aí tem muito peso. Inclusive, a professora Cláudia Lima Marques, Karen Bertoncellos, Clarice Costa de Lima, se eu não me engano, eles são vinculados também ao Brasilcom. Então, já saiu uma nota técnica aí em repúdio à aprovação desse decreto 11.150, tá, que regulamentou o mínimo existencial. Sou totalmente contra, sobretudo por conta disso, que viola a própria Constituição, como eu falei para vocês, entre outros pontos lá, que eu vou tentar gravar um vídeo para vocês amanhã, falando sobre essa nota técnica, tá bom? Mas é isso. Quis trazer para vocês esse vídeo, esclarecendo aí as consequências da aprovação do decreto 11.150, tá? Infelizmente, pessoal, é um momento de insegurança jurídica, não tem muito o que fazer, a não ser os seus advogados lutarem para que essa lei não seja, para que esse decreto não seja aplicado nos seus processos, sustentarem aí para a manutenção do mínimo existencial no percentual ou que seja analisado caso a caso, ou citar a jurisprudência do STJ e do STF, que há mais de 10 anos vem entendendo que o mínimo existencial é 70% da remuneração líquida do consumidor, entendeu? Tem que tentar trabalhar nesse sentido e pressionar aí quem conhece, senadores, deputados, para tentar pressionar e que seja realmente aprovado uma lei ou que seja revogado esse decreto e que venha uma regulamentação bem melhor do que essa, tá? Porque essa aqui simplesmente tornou a lei 14.181 totalmente ineficaz. É a lei morta. Hoje não tem mais nenhum sentido a lei 14.181. Principalmente os artigos 104A e 104B, que trata aí sobre a criação do plano de pagamento. Não tem mais nenhum sentido. Totalmente ineficaz.
É uma lei que vai servir para quem recebe o salário mínimo, tá? E possui empréstimos, a gente sabe, mas para quem tem o salário mínimo, dificilmente consegue fazer um empréstimo a ponto de ficar com R$ 300, tá? Porque os bancos não aprovam em valores para quem recebe um salário mínimo, valores altos. Então, são valores pequenos. Então, a lei vai aplicar, às vezes, para essas pessoas, se eventualmente chegou nesse ponto aí de ficar sobreendividado. Fora que a lei também excluiu empréstimo consignado, excluiu algumas renegociações, excluiu cheque especial, excluiu cartão de crédito, excluiu tudo. Então, até para essas pessoas também, se eventualmente se conseguisse ele se enquadrar nos R$ 300, talvez não se enquadraria porque não entra empréstimo consignado, não entra negociação, não entra cartão de crédito, não entra cheque especial. Então, vai entrar o quê? É um decreto, pessoal, que não tem como sustentar ele, não tem fundamento que realmente ele continue publicado, né? Não está em vigência, não está vigorando nada, mas eu creio que ele vai ser realmente, com os dias aí, ele vai ser revogado, tá bom? Então é ficar tranquilo, o que vocês não podem fazer é já desistir de cara. Claro que ingressar com a ação nova, como eu falei para vocês, a gente não está ingressando, mas não pense em desistir do processo, porque não vai resolver nada. Porque vai que você baixe o desespero, desista do processo e vem amanhã depois o decreto é revogado. E aí, para que desistir do processo? Agora eu quero ingressar com a ação de novo. Você vai começar tudo de novo, passar por audiência de conciliação demora 4 meses para ocorrer, entendeu? Passar por todo esse processo porque desistiu. Então, calma, é o momento de ter calma, infelizmente é isso. Ter calma, esperar. Quem tem decisão liminar nos processos, eu creio que os magistrados não irão revogar as liminares que foram concedidas, até por conta de cautela também. Eles sabem que esse decreto não vai ficar publicado durante muito tempo, então a tendência é que isso aconteça. Então, dificilmente algum magistrado vai revogar a decisão liminar que foi concedida, ou a sentença que já foi julgada ali procedente, apesar que a criação de plano de pagamento não tem nenhuma sentença nesse sentido. Então, assim, a tendência vai ser não mudar nada nos próximos dias. Primeiro porque o decreto nem entrou em vigência, ainda faltam 60 dias para que isso ocorra, tá bom? E segundo porque os juízes terão mais cautela para julgar esses processos, eles não vão julgar os processos de imediato, a gente espera isso, né? Claro que, como eu disse para vocês, um outro juiz, realmente aqueles que não querem a aplicação da Lei 14.181, que tem que deve prevalecer, sim, a autonomia da vontade sobre a dignidade da pessoa humana, esses aí vão correr para julgar os processos, tá bom? Mas esses aí não são a maioria, pessoal. A maioria são juízes aí que realmente respeitam o consumidor subnotividade, tá bom? E também aplicam da forma correta os princípios constitucionais, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, tá? Então vamos ficar tranquilo, não desista, porque, como eu disse, a tendência é piorar. Você desiste do processo e depois o decreto é revogado, o decreto é cancelado. Aí você tem que começar tudo de novo. Então não vale a pena. Chegou até aqui, vamos até o final, tá? A gente vai continuar lutando por nossos processos que estão em tramitação, e vai lutar que seja mantida as decisões liminares que foram concedidas nos processos, lutar que continue o processo seguindo a Lei 14.181, pedir que seja inaplicado esse decreto 11.150, porque não entrou em vigência ainda, mas se chegar a entrar em vigência, a gente vai sustentar que esse decreto é inconstitucional, que ele afronta a Constituição Federal, que estabeleceu um limite muito menor do que já vinha entendendo no STJ e STF. Eu vou comentar nesse sentido, tá bom? Então, infelizmente, aí é ter muita calma nessa hora, para realmente esperar o que vai acontecer nos próximos dias, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenha entendido aí um pouco sobre a situação desse novo decreto 11.150, e qualquer notícia que tiver sobre esse assunto, eu vou postar para vocês aqui, tá? Vou estar gravando o vídeo. E sobre a nota técnica da Brasilcom, eu pretendo amanhã fazer leitura aqui para vocês, tá bom? Mas, em resumo, ela diz contra aí esse decreto 11.150, até pelo que a gente já vinha falando aí, não de hoje, não de agora que eu gravei, mas desde o início, entendeu? Para não regulamentar o mínimo existencial, para que não fosse fixado o mínimo existencial com base no salário mínimo, pior ainda ser fixado com base em um valor inferior ao salário mínimo, como aconteceu, tá bom? E é isso. Então é isso. Se você tiver alguma dúvida aí sobre esse assunto,
deixe aqui nos comentários que eu procuro responder todo mundo, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.